Profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1 ao verso 17. Toda a igreja encontrou? A igreja diz: está fraco, meu irmão, vocês estão fracos demais. Vamos de novo, eu vou tentar novamente, vamos lá. Todo mundo encontrou? Agora. Diga ao fraco: sou forte. Eu sou forte. Diga ao fraco: sou forte. Capítulo 18, de 1 a 17 de Jeremias, diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de um agente de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios: quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Oremos. Pai, nós nos colocamos hoje nas tuas mãos e te damos graças, porque as tuas mãos são benéficas. As tuas mãos nos dá contorno. As tuas mãos moldam o nosso ser. As tuas mãos nos livra do laço do passarinheiro. E as tuas mãos nos dá segurança, porque dependemos de ti. Portanto, Pai, em nome de Jesus, como o oleiro amassou o barro e deu o contorno ao barro, conforme lhe apraz, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer, queremos nos colocar desta forma em tuas mãos. Que tu nos dê contorno conforme pareça bem aos teus olhos. No nome santo do teu Filho Jesus, é que nós te oramos. Amém e amém. Podem sentar. Bom, meus irmãos queridos, nós estamos aqui diante de uma situação onde o profeta Jeremias recebe aqui de Deus algumas experiências pessoais, e ele leva Jeremias
a ouvir a sua palavra através de experiências, né? Onde ele vive aquele momento com aqueles personagens, o oleiro. Ele fala também a questão do sábado, da oração logo aqui no verso 18 em diante, não é? Então leva Jeremias da botija também quebrada, não é? Então Jeremias tem vários exemplos práticos que leva ele a entender a mensagem que quer dar para ele. Um desses exemplos práticos está aqui na experiência do oleiro, onde Deus orienta Jeremias e diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E ele diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Em primeiro lugar, Jeremias foi um profeta em que ele não foi ouvido por senhor ninguém. Quer dizer, ouvido foi, mas não crido e nem seguido, né? Ninguém ouviu e seguiu a mensagem de Jeremias. Por isso que o reino de Judá foi posteriormente invadido, né, pela Babilônia e levado escravo, porque Jeremias falou e ninguém ouviu. Várias advertências de Deus ali para o reino de Judá. Jeremias foi um profeta bastante eficiente na sua mensagem. Teve outros falsos profetas ligados ao rei de Israel, que se levantou contra Jeremias para profetizar uma profetada contrária à profecia de Jeremias. Que existe profecia, existe profetada. A gente tem que tomar cuidado com isso, viu, turma? Isso é um negócio muito corriqueiro no meio das igrejas, em que gente correndo atrás de profecia por aí, de canto em canto, esquina em esquina, de lugar em lugar. Quando a palavra da profecia está aqui, nas Escrituras. Se Deus quer falar conosco, Ele vem até nós e fala. Ninguém precisa correr para que Deus use alguém sobrenaturalmente para falar conosco. Mas a palavra eterna da profecia é essa. É essa palavra, quando se abre, é Deus falando. Deus está falando e fala todos os dias aqui, todas as semanas ao povo. Quando a gente abre a Bíblia, Deus está falando. Seja uma palavra de consolação, de advertência, não é? De exortação, seja uma palavra de refrigério, ou seja, qualquer palavra que Deus trouxer aqui é por meio das sagradas Escrituras e da eterna verdade do Deus vivo. O que passar disso, aquele que vier com outra profecia, seja, ainda que seja um anjo, diz o apóstolo Paulo, seja anátema. Ok? A palavra é essa de capa a capa. Então, Jeremias profetizou ali ao reino de Judá. E nessa experiência, Deus diz assim: olha, tu vai à casa do oleiro e só olhando para ele, eu vou falar contigo. E ele foi à casa desse oleiro. E esse oleiro estava moldando ali um vaso, fazendo um vaso. Diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre rodas. Primeiro, temos aqui três personagens interessantes. Temos o oleiro, temos o barro e temos a roda. Três personagens interessantes, que nós precisamos saber qual é o papel de cada um, para que a gente possa entender qual é o nosso papel neste mundo. Até onde vai a nossa responsabilidade e o quanto é importante sabermos que temos responsabilidades. Porque o ser humano às vezes, só está aberto às suas benesses, as benesses que Deus pode nos dar, ou as bênçãos, ou as conquistas, ou as suas próprias realizações. E acha que Deus tem que vir muitas vezes até ele, e não ele a Deus. Acha que Deus é soberano apenas, e ele não tem responsabilidade moral nenhuma. O homem tem responsabilidade moral sim, ao ponto em mudar um desígnio de Deus. Que coisa! Pois é. E nós vemos aqui, nessa palavra, que o oleiro estava moldando ali, fazendo um vaso, e de repente o vaso se quebrou. O oleiro estava fazendo o vaso, e o vaso se quebrou. E a Bíblia diz o seguinte, no verso 4:
tornou a fazer dele outro. Vocês estão lendo a Bíblia, turma? Abra aí, cadê a Bíblia? Mostra aí a Bíblia que eu quero ver. Agora eu só acredito vendo. Todo mundo está com a Bíblia. Diga ao seu irmão do lado: graças a Deus que você trouxe a Bíblia, meu irmão. Nunca deixe de trazer a Bíblia para a igreja. Diga ao seu irmão. E se você for tecnológico, pode trazer o seu iPad, a Bíblia no iPad. Olha, o Diogo já aderiu ali. Tem onde você fazer as anotações. Olha, meu irmão, é o seguinte: eu sou daquela geração que eu gosto de anotar num papel. Na minha Bíblia aqui, de papel. Não é lida, rascunhada, toda mazemalada aqui, mas ela é manuseada. Agora, a nova geração não, meu irmão. A geração leva no iPad, não é, Diogão? Tem um bloco de notas, né? Que você anota ali as suas anotações. O problema é quando ele se quebra. Você perde tudo, né? Eu não sei. Se quebra, se tem um chip ali, tem um backup. Tem um backup, que é um backup. Então você pode usar o seu iPad. Como você não pode deixar de fazer, é trazer a palavra. Aí tem aquele pastor, né? Meu irmão, eu não aceito esse negócio de usar iPad. Por quê? Por que ele não aceita? Porque está resistindo aos avanços. Eu não resisto ao avanço. Agora você tem que ter cuidado em ler, né? Em ler a Bíblia. É ou não é, Wilson? Eu ainda sou daquele que anda a Bíblia debaixo do braço. Agora só debaixo do braço não, eu leio. Agora tem crente que usa debaixo do braço, a Bíblia é um problema. Quando você abre a Bíblia, é sobre aquele aroma. Não é? De tanto que ele usa debaixo do braço. Né? Mas a Bíblia é para ser lida, para ser estudada. Né? Então veja, ele diz o seguinte: e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu o quê? Bem o quê? Ele fez o quê? Outro? Fez outro. Conforme pareceu bem aos seus. Por que ele não continuou a fazer aquele? Por que ele não continuou e não terminou aquele? Estava ruim, né, Silvia? O negócio estava meio atropelado ali. E nós vamos ver logo adiante. Então temos três personagens: o oleiro, o barro e temos a roda. Não podemos desprezar nenhum deles. O oleiro diz respeito a Deus. Ele é o oleiro eterno. É Ele que molda o vaso, Ele que faz o vaso. Ou seja, primeiro princípio: o oleiro tem um plano glorioso na sua vida. Ele está fazendo barro conforme o seu plano. Ou está fazendo vaso conforme o seu plano. Esse é o primeiro princípio. Um plano soberano, glorioso que Ele tem na sua vida. E saiba de uma coisa: você não é produto de um acaso. Você é produto de uma vontade ativa de Deus. Um desejo intencional de Deus. Em que você nasça e viva uma vida gloriosa para sempre. Deus tem um plano glorioso na sua vida e fará cumprir. Você não é um barco à deriva. Você está nas mãos do oleiro. Entenda isso. Se você acha que a sua vida está à deriva, não está. E nem está fora de controle. Eita, pastor, não sei para onde eu vou, não sei que decisão tomar, não sei o que fazer. Deus vai realizar o plano dele na sua vida, sim. Depois eu explico o resto. Esse é o primeiro princípio. Fique tranquilo. Você não está à deriva, a não ser que você queira. A não ser que você queira. Agora, se você permanecer dentro do rumo, dentro da direção que Deus tem para você, seguindo os princípios da sua palavra, se você crê em Jesus conforme diz as Escrituras, você estará ancorado, estará nas mãos do oleiro. Esse é o primeiro princípio. O oleiro não perde o controle da sua história, não perde o controle da sua família, não perde o controle da sua vida. Ele está ali para realizar o seu plano na sua vida. E esse plano é glorioso. Esse plano é grandioso. Esse plano vai trazer satisfação, apesar de, às vezes, e com certeza, todas as vezes, ser necessário renúncias. Não se tem conquistas se não houver renúncia na vida.
Não podemos alcançar algo se não houver esforço, se não houver dedicação, se não houver uma ação em função disso, em direção a este plano. Deus já tomou a direção em direção a nós, enviando o seu próprio Filho para morrer por nós. E o próprio Espírito, o próprio Deus, na terceira pessoa, é o nosso Consolador e é aquele que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Agora, precisamos dar um passo em direção a Ele, fazermos algo, fazer a nossa parte, apenas nos posicionar como obedientes, e não achar que devemos conquistar esse plano, cruzando os braços e tomando os nossos próprios caminhos. Não, o plano se realiza quando é o oleiro que está fazendo o vaso, e não como quando o vaso diz como o oleiro deve trabalhar. É uma condicionante. Existe uma condicionante para que esse vaso seja moldado conforme apraz ao oleiro, e não conforme apraz o vaso. Se você quer ter como é o nome daquela que o vaso tem, que pega nele? A alça. Se você quer uma alça com um contorno diferente, infelizmente não vai dar. Vai ter que ser uma alça conforme o oleiro vai fazer. Pode ser meia quadrada, mas vai ser a melhor. Pode ser meio arredondada, mas vai ser a melhor. Se você quer um vaso com mais de um contorno, você não vai dizer ao oleiro que você quer isso. Você vai dizer: faz conforme é bem aos teus olhos. Ele pode haver um contorno, mas esse contorno é perfeito. Primeiro ponto: o oleiro é soberano. Nunca esqueçam disso na sua vida. Eu falei, não sei se eu falei aqui no culto passado, mas uma certa vez eu tive uma experiência com Deus forte. Forte, irmãos. Sabe por quê? O nosso coração, ele é volátil. O nosso coração, ele se inclina fácil para os nossos desejos. Se a gente não tomar cuidado com ele, por isso que a Bíblia diz: de todas as coisas que deve guardar, guarda, porque dele saem os rios de vida. Guarda o teu coração, porque é um coração meio enganoso. O coração do homem é enganoso. E aí eu estava orando uma certa vez a Deus, por um determinado motivo, de uma situação, não é que para mim estava resolvida, mas de repente eu me vi inclinado àquilo. Não era pecado, não era algo destrutivo para ninguém, mas era um desejo, algo, um sonho. E Deus disse assim: filho, guarda o teu coração, foi porque por causa do teu coração que eu te chamei e te escolhi. Não me deixa à margem dele. Eu quero continuar permanecendo no centro dele. É sutil, né, irmãos? Nós precisamos guardar o coração. O oleiro é soberano. E ele não reparte, não divide a sua soberania com o vaso. A soberania é só dele. Quem faz o vaso é a mão do oleiro, não é a mão do vaso, é a mão do oleiro. Isso é um princípio que devemos ter no nosso coração e não podemos esquecer dele, porque se você esquecer dele, o diabo vai te levar por caminhos tortuosos, porque o seu coração vai estar inclinado a outras propostas, aberto a outras propostas, aberto a outras opções, senão a do oleiro. Segundo princípio que vemos aqui nesta palavra, nesse simbolismo, temos aqui o barro. O barro, na verdade, aqui na profecia de Isaías, era Israel, era Judá. O vaso estava sendo moldado, mas de repente o vaso foi quebrado. Doeu em quem? Em quem doeu essa quebradeira? Em quem? No vaso e no oleiro. Dói no vaso e dói no oleiro. Mas se for necessário, o vaso é quebrado. Uma certa vez, quando me converti ali numa determinada denominação, e eu comecei a, claro,
ver os exemplos tal, e ficar muito rígido, né, com os meus filhos, uma rigidez muito grande, principalmente com Débora, que era maiorzinha. Uma certa vez eu cheguei em casa, eu novo ainda, eu tinha acho que uns 27, 28 anos, faz tempo isso, né, irmão? Nem parece, né, mas faz tempo. Eu tinha mais ou menos isso, e eu cheguei em casa, Débora, lá vem Débora, né, ela acho que uns 5 anos, e ela botou ali um vestidinho, botou o batom da mãe, uns brincos, não sei o que foi, e veio me mostrar. Quando eu olhei aquilo, eu digo, vá tirar isso agora. Ela ficou chocada. Uma criança. E eu, sendo formatado na mente com o religiosismo e o tradicionalismo, tem gente que é assim. Se não tomar cuidado, a cabeça do homem é formatada com o religiosismo. E ele não vive a essência da espiritualidade, que é a compaixão, o amor, a aceitação, a compreensão. Foi isso que Jesus falou aos fariseus. Vocês dão as dízimas do endo, do cominho e do azeite, e esquece a essência, que é o amor, a misericórdia. Ou seja, pratique essas coisas sem desprezar aquelas, mas a essência é que deve ser priorizada. É o que o Espírito gera em nós, um coração contrito, quebrantado, compassivo, compreensivo, um coração que pratica a aceitação e o amor, ao invés do julgamento e a crítica. Quem aponta o dedo para alguém, irmão, pode ter certeza, um dia vai aprender com alguns dedos apontados para ele. E a dor é grande, viu? Não é pequena não. Porque Deus ensina na prática. Não é na teoria, é na prática. E nesse dia, e ela chorou, Débora, tal, ficou chateada, triste, né? E aí eu fui um outro dia eu acho, eu fui orar, e Deus disse assim: filho, ama os teus filhos como se fosse a última vez que fosse vê-los, porque cedo baterão asas para a minha obra. E ele disse assim para mim: quebranta o teu coração diante dos teus, porque senão te quebrarei e farei tudo de novo. Pastor, que puxada de orelha foi, meu irmão. Eu ressenti quase que arrancar minha orelha, mas foi uma bênção para a minha vida, porque Deus me ensinou a ser um pai e não um feitor. Me ensinou a ser um cristão e não um membro de igreja. Me ensinou a ser nascido de novo e não um fariseu. E nós temos que ter cuidado com essas duas possibilidades, porque a linha, ela é tênue. A mudança de lado é sutil, é fácil. Tomem cuidado, irmãos. Deixe um coração quebrantado, porque Deus pode quebrar o vaso e fazer de novo. Que o seu vaso seja um vaso perfeito, segundo os olhos de Deus, porque é Ele que está fazendo na sua vida. Nós somos o barro, e o barro tem que tomar o molde conforme apraz aos olhos do oleiro. Nós somos esse vaso. Temos também a roda. A roda são as circunstâncias da vida. A roda está girando, a sua vida está girando, os seus caminhos, o relógio está trabalhando. O seu relógio pode parar, mas o Deus continua, e sempre vai continuar. O tempo está passando, você está vivendo as ocasiões, as circunstâncias, as situações na sua vida, e é lógico, mesmo havendo essa soberania de Deus, não deixa de haver a responsabilidade moral do homem, e aí é onde entra um outro princípio, que as ações de Deus não são baseadas rigorosamente pela sua base legal, mas pela sua base moral. Tem gente que é ligada à lei, talvez não à lei mosaica, mas à lei do seu coração,
o legalismo e não a espiritualidade. E aí é onde Deus mostra que Deus age sob base moral e não estritamente legal. E ele diz o seguinte nisso, veja só: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de um agente de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Aí você pergunta: mas Deus se arrepende, pastor? E ele faz alguma coisa errada? A palavra arrepender-se aqui não tem o sentido de eu vou fazer algo certo porque eu fiz algo errado. Não tem o sentido disso. O sentido é mudar desígnio. Mudar desígnio conforme a responsabilidade moral do barro. Nós podemos sim mudar desígnios de Deus. Deus pode mudar desígnios por meio das nossas ações. Israel podia ser um vaso feito pela mão do oleiro, mas no momento em que ela se rebelou e se prostituiu com outros deuses, e deixou a imoralidade tomar conta do seu meio, Deus disse assim: olha, Israel, vou quebrar e vou fazer tudo de novo. Aí veio o juízo. O que a palavra nos mostra é que, aliada à soberania de um plano soberano que Deus tem para nós, aliado a ele, está diretamente ligado o quê? A nossa responsabilidade moral e a nossa capacidade de resposta a esses estímulos de Deus. Qual tem sido a sua resposta aos estímulos de Deus? Ao plano que Deus tem para você? Você tem tratado isso com desdém? Você tem tratado isso com, vamos dizer assim, com baixa prioridade? Você tem tratado isso, de repente, está com distração? Como é que você tem tratado esse desígnio? Isso é fundamental, pessoal, para o que você está passando hoje. Eu não sei o que você está passando hoje, ou o que você vai passar amanhã, as encruzilhadas que você vai tomar. Agora não se esqueça, a roda está girando e você está nela. É você que vai determinar se o oleiro vai quebrar o vaso, ou o oleiro vai continuar moldando o vaso. Se o oleiro terá que fazer outro, como fez a Judá, depois da escravidão em Babilônia, ou se o oleiro continuará realizando um plano glorioso na sua vida, como ele disse que tinha na vida de Judá. A roda está girando. Você está realizando e está plantado onde Deus te plantou? Estou, pastor. Continue frutificando abundante, porque essa é a vontade de Deus na sua vida. Você está cuidando da sua família com responsabilidade, espiritualidade, moral, com exemplo, com testemunho, com prioridades diante de Deus? Ou você está sendo negligente com o seu lar? O oleiro continuará moldando um vaso responsável. Um vaso irresponsável ele quebrará e fará tudo de novo, porque ele ama você e ama a mim. Você tem verdadeiramente segurado o seu cajado, o seu ministério, como o oleiro designou a sua vida? Ou você tem negligenciado isso e trocado as prioridades disso? A roda está girando, o tempo está passando, e a seara é muito grande. Os trabalhadores são poucos. E você não passará muito tempo tentando enganar-se a si mesmo.
Você tem vivido uma vida de santidade plena ou só tem pregado sobre ela? Uma vida de santidade na sua mente, nos seus olhos, nos seus ouvidos, nos seus relacionamentos. O oleiro pode continuar moldando este vaso? Ou ele terá que quebrar e fazer um vaso moralmente responsável? Que viva o que pregue, pregue o que vive. Essa é a mensagem de Deus para Judá. Eu sou soberano em realizar meu plano sobre você, mas você é responsável pelos desígnios que eu vou tomar. E qual desígnio nós preferimos? A mensagem que leva para o céu é aquela que nos confronta conosco, e não que passa a mão sobre a nossa cabeça. E a mensagem de Jeremias para Judá foi essa: acorda, Judá, porque o oleiro quebra o vaso, e ele pode fazer um novamente, mas somente se Judá quiser. Essa é a mensagem. Deus não age apenas sobre uma rigorosa, uma restrita base legal. Senão ele seria... Irmão, se Deus fosse agir pela lei, no pé da letra, sem considerar a ordem moral, por isso que ele diz, por isso que a mensagem de Deus é de arrependimento, é de contrição, é de volta. É uma mensagem com base moral, com base numa mudança de atitude, uma mudança de comportamento, e não numa falácia do indivíduo. Deus não se influencia pelo que ouve, não. Deus se influencia pelo que ele vê. Vê dentro do coração. Não é o que você fala, não, ou pela aparência, mas ela é pela sua alma, pelo seu coração, pelos estímulos do seu coração. A mensagem hoje, esta noite, para a igreja, é que a roda da sua vida, ela está girando. Quais as decisões hoje que você precisa tomar? Quais as bifurcações que você está diante dela? Quais as concessões que você pensa em dar, em detrimento do caráter que você pensa, talvez tenha que assumir? Você está pensando nas concessões ou você está pensando no seu caráter? Pense no caráter. Porque é esse vaso que Deus quer que você seja, um vaso perfeito moralmente e espiritualmente. Tome decisões em cima de ordem moral, não apenas de ordem legal. Senão você vai ser um legalista. Se Deus fosse um legalista, nenhum de nós sobreviveríamos, porque não chamaria ninguém ao arrependimento. Ele dizia: descumpriu a lei, agora é fogo. Ia ser assim. Descumpriu a lei, é fogo. Adão comeu da árvore do bem e do mal, está extinta a raça. Mas Deus elevou Israel aos diversos sacrifícios e festas, chamando Israel ao arrependimento. Enviou o seu filho, chamando a humanidade ao arrependimento. Só basta uma atitude de arrependimento e mudança de caminho hoje para você ver o oleiro, o vaso que o oleiro vai fazer através de você ou em você. Deus quer contornar bem, dar contornos a você bonito, contornos que embelezem este mundo, que reflita na vida de outras pessoas, que seja testemunho na vida de outras pessoas. Contornos morais genuínos. E você vê aqui que soberania de Deus e responsabilidade moral dos homens andam juntas. E aí está a questão do livre-arbítrio total. E aí Israel, sabe qual é a resposta de Israel? Ele diz assim, verso 12: mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações, ou seja, planos, vontades, desejos, nós andaremos
e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Fizeram a escolha. Não adianta você vir com esse papo, Jeremias, porque nós andaremos atrás dos intentos e desejos do nosso coração, nosso malvado coração. Uma decisão consciente. Queridos, a roda está girando. A roda da nossa vida está girando. É você quem vai dizer que tipo de vaso você quer ser. Se as suas decisões vão abraçar as concessões da vida ou vão abraçar os padrões morais de Deus. Deus age em cima de padrão moral. E não tem como ser diferente. Se você quer que a sua vida seja uma bênção, a sua família seja uma bênção, conserte a sua vida. Se arrependa dos seus maus caminhos. Não faça como Judá fez, não. Olha, Jeremias, tu está falando tudo isso, mas eu decido pelos desejos malvados do meu coração. Eu vou fazer o que eu quero. Eu tenho um livre-arbítrio e vou usar. Não façam isso não, filhos. Se você está vivendo um momento de angústia, um momento de tribulação, um momento de decisões, em nome de Jesus, coloca isso nas mãos do oleiro, porque só Ele pode fazer um vaso de real valor na sua vida. A saída não é a resistência, a saída não é a confrontação com Deus, a saída não é a desobediência, a saída não é você colocar Deus na parede, a saída não é você reivindicar algo de Deus, a saída é você se converter dos seus maus caminhos, pedir misericórdia ao Altíssimo sobre a sua vida, porque você e eu não somos nada, e dizer: Deus tem misericórdia de mim, e faz tudo de novo. Eu preciso dessa mão poderosa, gloriosa, soberana na minha vida. Agora, uma coisa é certa: essa roda não para de girar, ela continua girando. As decisões hoje estão nas nossas mãos. Se o oleiro continua moldando o vaso soberanamente, ou se o oleiro vai ter que quebrar o vaso e juntar os pedacinhos tudo de novo. Essa é a decisão que todos nós queremos fazer. E a petição a Deus hoje é dizer: Deus, que a roda da minha vida, os caminhos que eu estou trilhando, seja um caminho ligado a Ti, e não independente de Ti. Essa é a grande diferença entre um vaso quebrado e um vaso moldado pelo oleiro. Amém? Vamos ficar em pé.